Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francine Eringer, eu faço biscuit já há uns 5 anos e aprendi o biscuit pela internet. E hoje eu venho aqui ensinar para vocês essa pecinha que foi feita com muito carinho. É uma pecinha simples e espero que ajude muito vocês, assim como me ajudou também, tá bom? É feita com muito carinho, é uma peça rápida de se fazer e é muito bonitinha também. Vamos lá aprender? Bom, agora nós vamos dar início à nossa pecinha, que é o potinho decorado. E para iniciar, a gente vai começar fazendo a forração da tampinha. Nós vamos usar um potinho de papinha, o potinho menor, né? Mas pode usar o tamanho maior também. E para começar, a gente precisa raspar a tampa, porque o biscuit, ele não vai aderir na tampa caso ela esteja totalmente lisa, ele vai soltar. Então, para isso, a gente raspa a tampa, pode ser com uma faquinha, com um estilete, aqui eu já raspei. Depois que a gente raspar, a gente vai passar cola e deixar ressecar. Vou passar um pouquinho de cola aqui. É bem pouquinho, tá? Vamos passar na parte de cima, nas laterais, espalha bem. E vai deixar reservado um pouquinho para ir ressecando. Limpa as mãos. Agora, nós vamos abrir uma massinha para poder fazer a forração da tampa. Na massa que a gente vai usar, não precisa de quantidade, tá bom? Vou até pegar um pouco menos que isso aqui. Vou sovar bem a massa de biscuit, ela precisa ser sovada para que ela não forme bolhas, tá? No caso aqui da tampinha, se formar alguma bolha, não tem problema, porque nós vamos usar a textura e também tem o bonequinho que vai por cima. Então, se surgir alguma imperfeição, ela não vai aparecer. Aqui, eu vou usar um rolinho. Esse rolinho a gente acha em casas de confeitaria. E essas borrachinhas também vendem separadamente. Essas borrachinhas a gente usa para nivelar a massa, ou seja, quando nós formos abrir, ela vai estar toda no mesmo nível. Então, nós vamos abrir uma massa. Formou bolha, não tem problema, pode vir aqui com uma agulhinha, furar também, não vai aparecer, tá bom? Abro a massa e aqui eu vou usar uma textura. Aqui eu tô usando um rolinho de textura, mas no mercado vende várias opções. O rolinho vende carimbos, vende tapetinho de textura, várias opções. Então, eu vou usar. E aqui eu tô usando esse cortador vem num kit de 4 peças. Essa é a primeira da menor para maior. Então, vou cortar aqui, tiro. Vai ficar algumas rebarbas, aí nós vamos tirar essas rebarbas com uma agulhinha. Quem não tiver agulha, pode usar agulha de crochê, um cabo do pincel. Na verdade, nós vamos tirando para não ficar essas rebarbas. Para usar o cortador também, é legal a gente passar um olhinho no cortador para que a massa não fique grudada, né? E também diminua um pouco a rebarba.
Aqui acabou ficando mais rebarba porque a minha massa tá um pouco mole, mas se ela tivesse um pouco mais ressecada, ela não ia ficar com tanta rebarba, tá? Mas eu passei um olhinho no cortador também e passei um pouquinho de óleo aqui na base para que a massa não colasse na base também, tá? Mas ficando a rebarba não tem problema, a gente consegue tirar, tá bom? Bom, agora nós vamos colar a nossa tampinha. Centraliza, né? A nossa tampinha tem que ficar aqui no centro. Nós vamos encaixar aqui no centro e apertar um pouquinho. Apertar e vamos trazer a massa toda pra lateral, assim, jogando a massa pra baixo. Não aperta muito, porque senão nós vamos desfazer, né, toda a textura que nós fizemos agora. Então, faz com calma, tá? E nós vamos descer um pouco mais a massa, por quê? Porque o biscuit, ele encolhe. Então, conforme ele vai secando, ele vai retrair e essa massa vai subir. Então, eu jogo um pouco mais pra baixo, pra quê? Pra quando ele retrair, o babadinho da tampa não ficar tão curtinho. Então, eu desço um pouco mais, assim. Aliso um pouquinho, se pegar não tem problema. Nesse caso, né? Da tampinha não tem problema, porque a gente pode disfarçar esse ar aqui, considerando que nós vamos colocar o bonequinho. Então, agora, a nossa tampinha já está pronta e a gente vai deixar a tampinha ressecando. Bom, agora nós vamos continuar a nossa peça fazendo o nosso bonequinho. Eu vou utilizar aqui um molde, tá? Então, eu vou começar pela cabecinha. O biscuit, ele requer paciência, então, nós precisamos fazer por parte e sempre tá respeitando o tempo de secagem, tá? Então, eu vou iniciar agora com a cabecinha. Pra cabecinha, eu vou usar 25 gramas e meia, tá? Aqui. 25 gramas e meia. Tem gente que gosta de usar bolinha de isopor. No meu caso aqui, eu não vou usar, tá bom? Aqui eu vou fazer no molde, porque como não é muito grande, então eu prefiro e também acho mais prático fazer direto no molde, sem a bolinha de isopor. Faz uma bolinha. Lembrando também que independente de usar molde, não significa que a nossa peça, ela não tenha que ser trabalhada, né? Porque não é simplesmente a gente colocar a massinha dentro do molde, tirar e não acertar. Aqui, coloco no molde direitinho, ajeito. Eu tô colocando um pouco mais de massa aqui no molde, na parte aqui que vai ser a parte de trás da cabeça. Por quê? Porque eu quero que a cabecinha, ela fique um pouco arredondada, né? Eu não quero que a cabeça fique achatada. Se eu tivesse colocado a massa no nível do molde, a parte de trás da cabeça ia ficar totalmente achatada, e não é isso que eu quero. Então, por isso, eu coloquei um pouco mais de massa. Tiro do molde. E agora, nós vamos acertar as rebarbas com uma estequinha, ou agulha de crochê, ou o cabo do pincel, o que tiver.
tira todas as quinas da peça, deixa lisinho. Aqui eu vou acertar também, tirar um pouco dessa marcação. Posso afundar um pouco mais o rostinho. Pronto. Cabecinha, lisinha, tudo certinho. Agora, eu vou fazer a boquinha. Eu vou usar esse pincel modelador, ele é o 103 da Condor. Eu quero que o bonequinho, ele fique com a boquinha reta, mas você pode fazer ele com um sorrisinho lateral. No caso aqui, como eu tô usando uma base de corte, ela já me ajuda centralizar a peça. Então, eu vou deixar ela aqui no centro, considerando que aqui, essa marcação é a região dos olhos, daqui pra cima, e aqui pra baixo é a boquinha. Então, centralizei, mas quem não tiver, pode fazer a técnica da sombra, que você coloca assim, o pincel, simulando, né, que você está vendo a peça central, e aí você vem devagarzinho e faz uma marquinha aqui. Aí, você vai identificar o centro. Aqui, eu vou fazer com esse pincel, né, o 103. Eu vou encaixar ele aqui e eu vou descer. Eu encaixo e desço. Ele ficou com essa boquinha, tá? Que eu fiz e ele ficou meio de lateral. Não tem problema, tá bom? Com a boquinha centralizada, eu vou fazer os olhinhos. Os olhinhos, eu vou usar olhos adesivos. No caso, quem não tiver olhinhos adesivos, pode colocar miçanga, e aí nós teremos que marcar, né, onde nós queremos. Eu geralmente dou uns 2 milímetros, né, de um lado, do outro, eu marcaria aqui e outro aqui e colocaria a miçanga. Como no caso eu vou usar o olhinho adesivo, eu não vou marcar, tá? Eu vou usar um olhinho azul. Para facilitar, eu costumo usar uma pinça, mas pode pegar também com um palitinho de dente, tá? Aqui, eu vou só encaixar o olhinho, eu ainda não vou afundar, tá bom? Veja onde eu quero os olhinhos. E coloco. É aqui que eu quero, é? Então, depois que eu definir exatamente onde eu quero, eu encaixo e afundo. Esses não são olhinhos resinados, tá? Mas no mercado existem várias opções de olhinhos, tá? Encaixei. É isso que eu quero? Então, ok. Agora, nós vamos fazer a orelhinha. Pra orelhinha, não tem nem peso de massa, tá? São duas bolinhas bem pequenininhas. Duas bolinhas bem pequenininhas, sem peso. Só medir, né, pra que as duas sejam praticamente do mesmo tamanho. Aqui tá maior, tira um pouquinho. Venho aqui na região dos olhos e coloco. Com o pincel modelador, esse é o 104, eu venho aqui, encaixo e afundo. Ele já ficou a marquinha da orelha.
Do outro lado, eu venho na região dos olhos também, encaixo. Tem que ficar paralela à outra, né? Porque senão a orelhinha fica torta. Venho aqui com o pincel novamente, encaixo. Aqui, como eu fiz esse modelo de boquinha, eu vou fazer ele com uma linguinha, né? O fundo da boca, na verdade. Deixa eu só pegar uma massa. Também não tem peso, né? É só um pouquinho, na verdade, para não ficar esse fundo, né? De boquinha, cor de pele, sem vida, né? O bonequinho. É bem pouquinho, não tem nem medida também, menos até que isso. O ideal é fazer essa parte quando a cabecinha já estiver mais seca, tá? Mas eu vou fazer agora. Aí eu já... Opa, menor ainda. Eu vou vir, encaixo dentro da boquinha. E com o mesmo pincel, coloco lá dentro e desço. Encaixo e desço. Dá pra colocar dentinho também, mas aqui a gente coloca só a boquinha, tá? Então, essa parte da cabecinha já tá pronta. Então, essa parte agora a gente vai deixar reservado em cima de um EVA, em cima de um paninho, ou coloca um palitinho de... um palito de dente e deixa espetado em cima do isopor, que é até melhor, para que ela resseque e não estufe, né? Então, coloco o palitinho aqui e deixo espetado em cima de um isopor, para que ela vá ressecando enquanto a gente vai fazendo outras partes. Bom, continuando com a nossa peça, nós vamos fazer agora o corpinho. Para o corpinho, eu vou usar 8 gramas e meia, mais ou menos, tá? Isso porque eu tô usando um molde. Então, 8,7, 8,5 também, tá bom? Então, vamos lá. Sova bem a massa. Uma bolinha. A gente faz uma bolinha e uma coxinha. Vamos encaixar aqui no molde. Encaixei. Aliso um pouquinho. Tiro do molde. Lembrando, né, que não é porque é molde que não precisa fazer os acabamentos. A gente vai tirar toda a parte lateral, né? As rebarbinhas, bem pouquinho que ficou, tá bom? Tiramos. Agora, eu vou deixar ela ressecar também, por quê? Porque como nós vamos colocar calça no boneco, eu preciso que o corpinho esteja seco, né? E a cabecinha também. Então, no caso, a cabecinha tá lá secando, aqui nós também vamos colocar, fazer um furinho e deixar secando, né, com um palitinho, porque depois nós vamos, para montar o boneco, depois dessas duas partes secas, nós vamos colocar um arame galvanizado. Eu prefiro o arame galvanizado porque ele é mais seguro do que o palitinho. O palitinho, ele pode ir pegando a umidade do biscuit e futuramente pegar e quebrar, né? Então, eu deixo as peças ressecando a cabecinha e o corpinho, depois dela seca, geralmente eu deixo de um dia para o outro secando, venho e coloco um arame galvanizado. O de tamanho, pode ser o de 18 ou o de 16, tá bom? Não muito grosso.
Depois que elas estiverem ressecadas, no dia seguinte, eu vou encaixar uma na outra. Aqui eu já vou mostrar pra vocês a parte pronta, né? Porque precisa tá seca, pra gente dar continuidade, mas a gente vai deixar ela reservada aqui. E eu vou pegar pra vocês em pronto. Vai ficar dessa forma. Eu deixei de um dia pro outro ressecando, coloquei o arame e colei. Colei com cola branca mesmo, porque a massa não ia soltar, porque ela não tá totalmente seca. Agora, se ela tivesse totalmente seca, você poderia usar uma cola instantânea. Eu costumo usar a cola da Tec Bond, a número 2, que ela fixa bem, tá bom? Com o corpinho e o rostinho já colado, eu venho pra fazer a maquiagem do bonequinho, né? Porque ele precisa ficar mais fofinho. Eu uso giz pastel pra fazer a maquiagem. Então, vamos lá. Um pincel de cerdas bem fofinhas. Esse pincel que eu utilizo é pincel de maquiagem mesmo, tá bom? Mas o pincel que você tiver em casa. Então, eu vou fazer a bochechinha. A peça tem que estar seca, porque senão ele vai ficar todo marcado, manchado, tá bom? Faço as bochechinhas e também faço aqui no centro um pintadinho também para dar um ar de saúde, né? Saudável. Pintei as bochechinhas. Agora, eu vou fazer a sobrancelha. Eu uso essa caneta permanente, mas quem tiver prática com tinta, pode usar a tinta acrílica preta, bem diluída na água, tá? Eu vou fazer com a caneta, mas vai ficar muito mais bonito se for feito com a tinta acrílica, tá bom? Então, como é um menininho, eu vou fazer só o sobrancelha. Vou fazer uns cílios bem pequenininho. 2. Se é menina, né, a gente faz mais compridinho, faz vários, tá? E aí, o nosso bonequinho, ele já está pronto, tá? Dessa parte, nós vamos dar início à calça. Bom, dando continuidade na nossa pecinha, nós vamos começar a fazer a parte da calça e das perninhas do nosso bonequinho. Para forrar um pouco a parte da calça, nós vamos abrir uma massinha também, não tem medida, tá? Porque nós vamos cortar uma parte da massa. Sova bem a massa. Vamos abrir. Não muito grossa, né? Mas também não muito fininha. Nós vamos abrir a massa. Vou medir aqui para ver se dá a volta no nosso bonequinho. Se deu a volta, ótimo. Mas eu vou deixar ela mais fininha, tá? Um pedacinho aqui, e deixar ela um pouquinho mais reta, mas isso não vai influenciar. Mas sempre cobre a massa, deixa a massa tampada quando não estiver usando, porque o biscuit ele vai ressecando, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer a parte de baixo da calça. Eu vou colando aqui. Passem cola, tá? No meu caso, eu não vou passar cola, porque a minha massa, ela tá bem úmida, bem molhadinha, então eu não vou passar, tá bom? Mas aqui, vocês passam. Jogo a massa toda pra baixo, encaixo, venho aqui, corto o excesso de massa.
o excesso. Guarda a massa para não ressecar. Pega uma agulhinha e vamos acertar. Ajeita bem direitinho, assim. Faz esse movimento com a palma da mão, né? Que a gente fala que é o tchauzinho. Ajusta. Arruma onde nós cortamos, né? Alisa tudo direitinho. Eu gosto de deixar ela bem alinhadinha, então eu empurro um pouquinho da massa, né? Joga um pouquinho assim pra cima, alisa. Por isso que é importante o corpinho tá seco, porque se nós colocarmos essa parte da calça com o corpinho úmido, nós vamos deformar toda a parte do corpinho, né? Porque nós temos que mexer nessa partezinha da calça, tá? Bom, deixa tudo bem lisinho. Alisa. Deixa reservar. Agora, nós vamos fazer as perninhas. As perninhas eu vou usar um molde. E para cada perninha, eu vou usar 4,5 gramas. Né? 4,4, 4,5 para cada perninha. Sova bem a massa. Faz uma bolinha sem rachadura. Se for uma rachadura, é preferível você perder um tempo, desmanchar e refazer, do que deixar a rachadura. Porque se ficar a rachadura, o biscuit, conforme ele for secando, essa rachadura ela vai abrindo. Então, é preferível você refazer do que entregar um trabalho mal acabado, né? E o biscuit, ele abrir todinho, né? Aliso. Posso passar rolinho também, se quiser, pra alinhar. E tiro. Acerta as rebarbas. Uma estequinha. E eu costumo marcar mais o calcanhar. Aqui, com os dedos, marco mais. Desço um pouco mais o pezinho, estico, modelo de novo e rolo os pezinhos. Tira toda a rebarbinha. E esse é um pezinho. Aqui, outro. Mesma coisa, 4,5 gramas. Sova a massa. Faz uma bolinha. Um rolinho. Vou colocar. Mede um pezinho no outro pra não ficar tão desproporcional, porque a ideia é os pezinhos iguais, né? Então, a linha tá igual, tá? Esse daqui tá mais gordinho. Então, venho
aliso. Fiz os pezinhos. Pra mim encaixar no corpinho, eu pego um boleador ou o próprio rolinho e faço uma marcação dos dois lados. Fiz a marcação. Vou pegar o meu bonequinho, vou pegar minha cola branca. Eu costumo usar a cola branca sempre na minha mão, porque eu acho mais prático. Passo um pouquinho de cola aqui, espalho. Venho aqui, encaixo. Encaixei de um lado, venho aqui. Não precisa de muita cola, porque se você colocar muita cola, ela não, na verdade, não vai colar, ela vai escorregar. Então, a gente encaixa. Já temos a calça do bonequinho pronta. Outra coisa que eu costumo fazer, que é muito importante, a cola branca, ela quando seca, ela fica marcada, né? Então, ela fica feia. Então, a gente tira todo o excesso de cola com água. Então, você pega um pincelzinho, molha na água e limpa. Pra ficar bem limpinho. Quando secar, essa cola não vai ficar aquele brilho. E vai dar um bom acabamento, certo? Aqui, eu também costumo juntar para que não pareça a peça montada, né? Para dar uma continuidade na peça. Então, eu vou unir e também para ficar um acabamento mais bonitinho. Então, eu vou unir as perninhas, elas vão ficar até mais presas, mas a ideia é de continuidade, né? Então, eu junto aqui. Prontinho. Agora, nós vamos continuar com os bracinhos. Para os nossos bracinhos, nós vamos usar 2,5 gramas para cada bracinho. Nós vamos... Duas gramas e meia. Sova bem a massa. Aqui, nesse molde, ele já tem o dedinho, né? Mas a gente pode fazer sem os dedinhos também, que fica bonitinho, tá bom? Então, sova a massa, faz uma bolinha. Aqui vou fazer um rolinho. Vou colocar no molde. Aqui também coloquei com um pouco mais de massa para que fique, né, o bracinho mais modelado e não ele todo achatado. Tira do molde, alisa. Bem lisinho. Ah, lembrando, quem mexer com massa preta, toma muito cuidado, porque a massa preta, ela acaba ficando, né, nas nossas digitais. Ó, e aqui pegou. O que eu vou fazer? Eu vou limpar, porque eu não gosto. Mesmo que vá cobrir, eu vou limpar. No nosso caso aqui vai cobrir, porque nós vamos colocar a manguinha da blusa, né? Mas se não fosse colocar a manguinha nenhuma, ia ficar feio. Então, ou eu limpo com água, ou eu refaço a peça, tirando, né? Eu arranco um pedacinho da massa e refaço.
tá? Então, mexer com a massinha preta, junto com o branco, tem que tomar muito cuidado, porque o preto, a pigmentação dele é muito forte e ele passa para outra massa. Ó, tirei o bracinho, tirei as rebarbas, vou fazer aqui o pulso, né? Aliso, arrumo aqui o dedinho, achato um pouco a mãozinha, polegar, aqui eu vou fazer com que a mãozinha fique um pouco dobradinha, então eu coloco esse tequinho aqui e vou rolando para que ela fique nesse formato, assim. Arrumo o dedinho novamente, empurro o dedinho pra cima, tiro a pontinha, arrumo assim. Deixo reservado aqui um pouquinho, secando. E vou fazer outra mãozinha. Temos as duas mãozinhas. Bom, então agora a gente vai continuar, né? Vamos modelar o cotovelo, porque ele vai ficar com um bracinho dobrado, apoiando nos vegetais. Só esticar. Aqui também. Afina um pouquinho, porque na verdade nós vamos colocar um acabamento que vai ser a blusinha, né? Bom, modelamos os cotovelos, agora nós vamos fazer a blusinha. Pra blusinha também não tem quantidade de massa, porque na verdade nós vamos forrar essa parte do bracinho e colar lá já no corpinho. Então, não tem quantidade. Nós vamos abrir uma massinha. Não muito fina, mas também não muito grossa. E mais um pouquinho. Cortamos o excesso. Aqui a gente vai colar. Junta as pontinhas. Vamos cortar aqui. Cortar. Agora, vamos alisar. Alisa direitinho a parte da blusinha. Ela vai ficar assim. O bracinho é sempre bom fazer por último, porque a gente consegue dar um movimento que a gente quiser na peça. Então, se a gente fizer o bracinho antes e deixar secar, depois a gente não consegue colocar ele com a mãozinha na boca, ou segurando, com a mão levantada, né, segurando uma colherinha ou qualquer outra coisa, né? Então, o bracinho a gente deixa sempre por último, para que a gente consiga modelar ele na peça mesmo.
eu não tô colocando cola porque a minha massa, ela tá fresquinha. Mas se a massa de vocês estiver um pouco mais ressecada, o ideal é tá colocando cola, né? Passa um pouquinho de cola, junta aqui a parte da blusinha, tá bom? Bom, agora nós vamos ajeitar aqui como eu quero que fique o bracinho. Olhando assim, parece que ele tá desproporcional, que o braço tá muito grande, né? Mas lembrando que o biscuit, ele vai ressecando e vai encolhendo, então o bracinho, ele vai ficar proporcional, tá bom? Não se preocupem, que ele não vai ficar um monstrinho, né? Ele vai ficar um fofinho. Bom, vamos colar. Eu vou passar cola branca, tá? Não passa muita cola pra não escorregar, porque quanto mais cola a gente coloca, a cola faz escorregar, né? Ajeita, gruda. Aqui, assim. Só que nesse caso, eu acho que eu também vou colocar um pouquinho de cola instantânea para ele colar mais rápido, porque como nós vamos montar também o cabelinho dele, a gente vai precisar ficar mexendo na peça. Então, para que o bracinho cole mais rápido, eu vou usar um pouquinho de cola instantânea. Eu costumo usar a da Tec Bond, a número 2, que ela cola super rápido, mas eu vou colocar ele num suporte, porque quem mexe com a cola instantânea sabe bem como é, né? Pode colar os dedos, colar a placa. Então, eu costumo colocar sempre numa basezinha. Não é muito, tá? Tampo e vou colar, tá? Não é necessário, tá? Eu só tô colocando porque eu quero que seque mais rápido pra gente poder tá segurando ele na hora de tá fazendo o cabelinho, tá bom? Assim, ele vai colar bem mais rápido, tá? Como ele ainda tá úmido, eu consigo colocar ele na posição que eu quero, tá? Nesse momento, eu vou colocar ele já no potinho. Pra quê? Pra que a gente possa tá manuseando ele com mais facilidade. Importante, o potinho, ele tem umas marcas nele, né? Que é as laterais. Então, a gente vai procurar onde tá a lateral do pote pra você ver onde você vai centralizar o seu bonequinho, tá bom? Então, essas partes aqui, assim, elas têm que ficar de lateral. Então, a gente olha assim pra frente e essas marcações, elas ficam de lado. Então, eu já posso colar o meu bonequinho, tá? Como a nossa parte aqui da forração, ela tá úmida, não precisa passar também muita cola. Eu passo só um pouquinho de cola. Aqui. E também coloco um pouquinho de cola instantânea. Aqui eu coloco mais por segurança mesmo, mas eu dou um pinguinho em cada parte, não ponho muita coisa não. Posso vir aqui, o meu já está centralizado, venho e colo o bonequinho. Bom, enquanto ele vai ressecando aqui, a gente já pode começar a montar os vegetais. Eu vou ensinar, mas eu já tenho a pecinha seca pra gente já montar aqui no nosso potinho. Bom, agora eu vou ensinar vocês a fazer a cenourinha. Pra cenourinha, é super simples, tá? É uma bolinha de massa, também não tem medida.
Faço uma bolinha, sem rachadura, uma coxinha. Essa ficou pontuda, vou refazer, tá bom? Uma bolinha. Uma coxinha. Vou pegar a minha esteca gravata, vou marcar aquelas fissuras, né, da cenoura. Com um boleador ou qualquer esteca roliça, eu faço um afundadinho assim. E agora, a gente vai fazer aquela folhagem, que também é super simples. Para folhagem, eu vou usar 2 bolinhas. Eu vou fazer uma coxinha. Duas. Aí, vocês fazem quantas quiser, tá bom? Eu vou fazer só 3 aqui, só pra demonstrar, tá? Mas eu já tenho a cenourinha pronta. Junto, aqui na emenda, eu venho e corto um pouquinho. Aqui eu venho, passo um pouquinho de cola, eu coloco o cola aqui na minha mão, pra que não passe muita cola. Aqui, venho e grudo a cenourinha, tá? Aqui no excesso de cola, eu tiro com um pincelzinho com água, limpo bem, pra que quando a cola secar não fique brilhante. Ok? A cenourinha tá pronta. Ajeita direitinho. Vou fazer o tomatinho. O tomatinho é uma bolinha pequena de massa, mas aí vai do tamanho que vocês acharem melhor, tá? Eu vou fazer aqui um pouquinho maior, só para demonstração no vídeo, tá? É uma bolinha. Não é uma bolinha perfeita, né, o tomate. Eu dou uma achatadinha aqui. Venho com a ferramenta, essa daqui, um ejetor de florzinha. Abro um pouco a minha massa. Também não tem medida e também não pode ser muito grossa. Coloco o injetor, encaixo e tiro, certo? Com um pouquinho de cola, eu venho, passo aqui no meu tomatinho, encaixo a folhinha e agora nós vamos fazer essa pontinha do tomate nesse cabinho, bem fininho. É bem pequenininho mesmo. Encaixo aqui o tomatinho. Agora, nós vamos fazer a couve-flor. Para folhagem, eu pego uma quantidade de massa, não tem quantidade exata, faço uma bolinha e achato. E vou puxando a folha. Eu faço umas 3 folhas dessa. Vou pegar mais 2 bolinhas. Achatar. Achata. E junta. Achata. E junta. Deixa aqui. Agora, com massa branca, eu vou fazer a couve-flor. São várias bolinhas. Quanto mais bolinhas fizer, maior a couve-flor vai ficar, tá bom? E não tem tamanho da bolinha. Então, nós vamos fazer uma bolinha, 2,
e vai juntando. Põe uma do lado da outra, assim, e vou formando. Não precisa estar tão lisinha a massa, porque nós vamos fazer uma textura para simular que é aquelas marcações da couve-flor, né? Vou fazer só mais um aqui. Bolinhas e a gente junta, certo? Agora, pode ser um palitinho de dente, aí a gente pega vários palitinhos, uns 4, junta e faz uma ferramenta. Como eu não tenho aqui, eu vou usar essa daqui que parece uma agulha e vou fazer vários furinhos. Furo todas as bolinhas para deixar aquela marcação, né, que a couve-flor tem. Depois que eu fizer isso, eu venho, passo, cola aqui. Eu não vou passar porque a minha massa tá fresquinha. E dou um movimento nas folhas. Tá. O biscuit vai secar, ele vai retrair um pouco e vai diminuir e fica perfeito, tá bom? Como eu usei a massa branca aqui, quando tiver seca, a gente pode pegar o giz pastel amarelinho e sombrear, que dá o mesmo efeito, tá bom? Então, os vegetais já estão prontos. Bom, agora para dar continuidade, nós vamos começar a fazer o cabelinho. E aqui, para adiantar, eu já colei os legumes que nós fizemos, né? Que não tem segredo nenhum. A gente passa a cola e encaixa. Colei também uma gravatinha aqui, tá bom? Então, agora nós vamos fazer o cabelinho. Para o cabelinho, não tem peso também. Eu pego uma quantidade de massa, vou abrir essa massa, não muito fina, mas também não muito grossa. O que sobrar nós vamos cortar, né? Só pra encaixar ali. Abro a massa. Vejo se cabe aqui, pra mim deu. Passo cola. Espalho bem a cola. Aqui por trás da orelhinha. Vou abrir um pouquinho mais, porque eu achei que ela tá um pouco grossa. E venho aqui por trás. Venho aqui por trás e colo. E vou trazendo a massa toda pra cima. Encaixei. Aqui, como eu já quero deixar um movimento da franjinha, eu já trago essa massa aqui pra frente. Junto. Corto os excessos. Corto o excesso, ajeito. É importante que a cabecinha esteja seca para que a gente não deforme, tá bom? Aliso direitinho. Acerto, encaixo bem a massa aqui por trás, cabelinho. Vou deixar essa franjinha. Juntar. Agora, eu vou marcar o cabelo. Faz com calma, né? Pra ficar bem lisinho, bem acertadinho. Tá? E agora, como a franjinha dele tá jogada toda pra esse lado, eu vou fazer um ponto aqui para que eu possa jogar todo o cabelo para esse ponto, tá? Então, eu venho aqui e vou marcar. Toda marcação, ela tem que ir para esse ponto.
É igual penteado de cabelo, né? Tudo tem que ir para esse ponto. Aí a quantidade de marcações fica a critério de vocês. Tem gente que não gosta de fazer as marcações do cabelo. Não tem problema também, tá? A gente ajeita direitinho. E agora, eu só vou fazer duas franjinhas. A franjinha, eu vou usar um pedacinho de massa, bem pequenininho. Faço uma bolinha, uma coxinha, achato, faço uma marcação, venho aqui na lateral, onde eu coloquei aquele ponto, junto, posso colocar. Aí a quantidade de franjinhas também é a critério, tá? Quem quiser. Posso colocar aqui por baixo também. O cabelinho vocês vão modelando do jeito que vocês acharem mais bonitinho. Com franjinha, sem franjinha. Arrepiadinho. E aqui, aquela costeleta pequenininha. Aqui. Posso colocar uma aqui. E uma... achato. Posso colocar outra aqui. Certo? E deixo lá terminar de secar, tá? Certinho? Bom, pessoal, a nossa aulinha ficou assim, o nosso potinho, né? Espero que vocês tenham gostado. Foi uma aulinha simples, mas feita de coração, né? Um potinho de condimento, que acredito que não é difícil de fazer. Espero que tenha ajudado vocês e um beijo, até a próxima!